Olá, bem-vindo à noite informativa. 7 pessoas morreram esta segunda-feira no acidente de viação do tipo choque. O sinistro ocorreu no distrito da Manhissa, na província de Maputo. O carro ligeiro que se vê neste vídeo amador vinha de Inhambane seguindo pela Estrada Nacional número 1 em direção a Maputo. E o autocarro fazia sentido contrário. A polícia aponta o excesso de velocidade aliado a deficiências mecânicas do carro ligeiro como sendo fatores que concorreram para o sinistro. 2 viaturas, uma pesada de passageiro e uma ligeira de passageiro, colidiram e tendo resultado em 7 mortos, 3 feridos graves e 2 feridos ligeiros e 2 danos materiais avultados. E na peritagem que fizeram, o que é que concluíram eventualmente que tenha estado na origem deste acidente? Esteve na origem do acidente trânsito fora de mão de uma das viaturas, neste caso a viatura ligeira, e que colidiu com este autocarro e tendo resultado neste macabro acidente. Ainda em resultado deste acidente, houve 5 feridos, dos quais 3 graves e 2 ligeiros. Recebemos 3 pacientes, 2 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, pelo que esses pacientes, um de mais ou menos 30 anos e os 2 outros de mais ou menos 55 anos. São pacientes que à entrada apresentavam-se conscientes, pacientes colaborativos. Durante a sua observação, são pacientes que apresentam politraumatismo, fratura do membro superior e membro inferior e um paciente com fratura da mandíbula. Portanto, estamos a falar de doentes conscientes, mas que ainda precisam de segmento. A PRM avança igualmente que o carro ligeiro estava superlotado, uma vez que nele viajavam 11 pessoas contra 8, que é a lotação recomendada. Continuam monte os 3 homens suspeitos de assassinar, com recurso à arma de fogo, um cidadão de nacionalidade ruandesa na manhã de ontem na Estrada Nacional número 4. Este é o carro em que se fazia transportar Luiz Baziga quando foi interceptado por 3 homens que empunhavam armas de fogo, sendo 2 pistolas e uma AKM. Sem espaço para fuga ou pedir auxílio, a vítima tombou depois de ter sido alvejada por 7 tiros. As instituições da administração da justiça na província de Maputo ainda não têm pistas dos suspeitos e a polícia diz que já está no terreno para neutralizar os homicidas. Recolhemos todos os vestígios e estes vestígios já rolamos nos fatos que conduzem à prática legal deste tipo legal de crime, e que efetivamente vamos submeter às outras instituições da administração da justiça. Neste momento já acionamos as nossas linhas operativas no sentido de esclarecermos este fato. É um trabalho que está em curso, em conjunto com os Serviços Nacionais de Investigação Criminal, com vista ao esclarecimento deste caso. Os serviços de urgência do Hospital Provincial da Matola confirmam a entrada do homem já sem vida. O corpo deu entrada aqui, já sem vida, e pelo nosso exame inicial nós vimos que ele apresentava múltiplas lesões, mais ou menos 5 por projétil de arma de fogo, ou seja, foi baleamento, no tórax e abdômen. E posteriormente encaminhamos o corpo então à morgue. O crime registrou-se por volta das 11h30 desta segunda-feira na Estrada Nacional número 4 na Matola. O presidente da República, Filipe Nyusi, exonerou através de despacho presidencial Albano Maci do cargo de vice-ministro da Administração Estatal e Função Pública. Nyusi exonerou ainda Rosário Fernandes do cargo do presidente do Instituto Nacional de Estatística. Seguimos, o chefe de Estado pediu mais união aos moçambicanos como forma de honrar a memória de Dom Paulo Manlhate, bispo emérito da Diocese de Tete, que perdeu a vida na passada quarta-feira. A mensagem do Presidente da República foi apresentada durante o velório de Dom Paulo Manlhate, bispo emérito de Tete, que perdeu a vida no passado dia 21 do mês em curso, vítima de doença.
Na Igreja Santa Ana da Munhuana, em Maputo, local que acolheu a cerimónia, o chefe de Estado rendeu homenagem ao bispo, saudou a família do malogrado e dirigiu uma mensagem de conforto à família cristã, pelo vazio que Paulo Manglate deixa com a sua partida. Viemos render homenagem ao nosso bispo emérito de Tete. Conheci-o pessoalmente porque conversava com ele, sobretudo nesta fase que ele estava incomodado. Lamento não poder continuar aqui, crente que sou e cristão, mas a agenda me está a pressionar demais. Mas em nome de todos os moçambicanos dirigimos uma mensagem à comunidade cristã e à família. E espero que também é um momento que tem que nos unir, porque quando um membro da família nosso nos deixa, é mais um motivo de nós que ficamos para podermos estar mais unidos, mais concentrados, rogar para que a alma possa descansar em paz. Filipe Nunes desejou ainda que os cristãos continuem a honrar a memória do bispo, seguindo os ensinamentos e o legado deixado pelo malogrado. Os restos mortais de Dom Paulo Manglate, bispo emérito de Tete, vão enterrar esta terça-feira no cemitério de Nhangane. O governo convidou hoje mais detentores da dívida soberana assumida da Ematum a aceitarem a proposta de reestruturação do empréstimo acordado em maio com 60% dos credores. O objetivo é chegar a um acordo de 75% dos credores até setembro. Num comunicado publicado nesta terça-feira na página eletrónica do Ministério da Economia e Finanças, intitulado Lançamento de solicitação de consentimento a respeito das obrigações em circulação, o governo moçambicano fez mais uma solicitação aos credores dos títulos da dívida soberana da Ematum a aceitarem que o Executivo liquide até o ano 2023. Esta solicitação surge após o Conselho Constitucional ter declarado inconstitucional e nula a garantia dada ao empréstimo da Ematum. Embora seja uma decisão irrevogável, o governo optou em dar continuidade ao processo de reestruturação, tendo como um dos principais argumentos a necessidade de resgate da relação com a comunidade financeira internacional. A dívida em causa é de cerca de 726,5 milhões de dólares, a uma taxa de juros de 10,5%, acordada a 31 de maio deste ano, com 60% dos credores, com maturidade em 2023. Lembre-se que no dia 27 de agosto, o governo publicou um memorando de solicitação de consentimento com informações sobre os detalhes da reestruturação proposta. Os obrigacionistas que decidirem consentir com a proposta devem entregar ou, se tal obrigacionista não for participante direto, concordar com a entrega em seu nome, através dos sistemas de compensação relevantes, uma instrução de consentimento válida até 6 de setembro de 2019, o prazo limite para consentimento. Lê-se na nota. De acordo com o comunicado, sujeito à aprovação da proposta por parte dos obrigacionistas, detendo pelo menos 75% do valor total do capital em dívida das obrigações, espera-se que a liquidação da reestruturação ocorra em 30 de setembro de 2019. O documento exige que os representantes dos credores façam declarações a confirmar que são pessoas de boa-fé, isto é, que não estão envolvidos em outras transações, como, por exemplo, relacionadas com as dívidas da Proíndicos e MAM. O PCA do Grupo Soico foi ontem distinguido pela Fundação AIP em parceria com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal com o Prémio Personalidade 2019. Daniel David dedicou o prémio aos mais de 700 colaboradores do Grupo DHD. A entrega de prémios da Cooperação Moçambique-Portugal teve lugar na noite desta segunda-feira em Maputo. A premiação foi para personalidades, empresas, entidades e projetos que se destacaram pela sua competência, qualidade e visão de futuro. O grupo Ecolife da Mota-Engil recebeu o Prémio Ambiente e Sustentabilidade 2019. A empresa Sumol Compal mereceu o Prémio Agroalimentar Exportação 2019. O Prémio Indústria Metalomecânica 2019 ficou com a empresa Martefer Visabeira. O diretor-geral da Tropigália recebeu o Prémio Carreira Empresarial 2019. O presidente do BCI foi atribuído o Prémio de Apoio ao Investimento 2019 e o presidente do Conselho de Administração do Grupo Soico, Daniel David, foi galardoado com o Prémio Personalidade 2019. O prémio é para todos os colaboradores do grupo,
não só do Grupo SOC, mas do Grupo DHD, e que trabalham arduamente para que possamos fazer a diferença no país. Por isso é uma honra para todos nós, como colaboradores do grupo, e é uma honra também para o moçambicano ser reconhecido no evento desta natureza. Nós encontramos a melhor forma de levar o produto e hoje ele é concebido a nível nacional e a nossa operação, aliás o nosso slogan é esse mesmo, um país, um mercado, um objetivo e é isso que a gente pretende fazer. Fizemos um caminho que não foi sempre fácil, mas que nos ensinou muito ao longo destes 6 anos. Temos hoje com muito orgulho uma marca que é tão moçambicana como é portuguesa. Apoiar o investimento não é seguramente apenas um trabalho que eu tenho, eu apenas acompanho uma equipa de cerca de 3 mil profissionais, que 99,9% deles são moçambicanos, e fazem com muito empenho e, portanto, eu estendo esta vossa amável distinção a cada um deles e a toda a equipa que em conjunto, no dia-a-dia, o faz muito bem. Muito obrigado a todos. A embaixadora de Portugal em Moçambique lançou alguns desafios aos premiados. Continuem a fazer mais e melhor, não só por Moçambique e para Moçambique, mas também para e pelo aprofundamento de parcerias empresariais entre os nossos dois países. O Prémio da Cooperação Moçambique-Portugal surge na sequência da realização de mais uma edição da Feira Internacional de Maputo, que abriu esta segunda-feira. Na cerimónia, Regendra de Sousa, ministra da Indústria e Comércio, desafiou os empresários a identificarem um público-alvo para o desenvolvimento do mercado de negócios. Já o ministro adjunto da Economia de Portugal diz que as relações comerciais entre os dois países estão a registrar um crescimento assinalável. O grande desafio aqui em Moçambique é o empresário encontrar o seu nicho de mercado. O que é que eu sei fazer? Onde é que esta oportunidade existe para eu me encaixar? Esta, para mim, é o maior desafio do desenvolvimento do empresariado. Estou a conhecer um empresário aí que tem máquinas assustadoras, mas começou com uma carrinha, hoje tem guindastres. Se eu que sou o que sou, se me der um guindaste, eu não vou saber mexer. Tenho que passar pela carrinha primeiro. Esta é a mensagem fundamental. O que é preciso é não perder tempo. Com a situação de mais dificuldade que Moçambique conheceu nos últimos anos, as relações comerciais e de investimento não foram tão intensas como já foram no passado. Mas aquilo que verificamos é que neste momento elas estão a crescer novamente, que verificamos um crescimento muito importante do investimento português em Moçambique e aquilo que desejamos é de facto um estreitamento das relações entre os dois países e que em benefício dos povos de Moçambique e de Portugal, estas relações possam continuar a desenvolver nos anos mais próximos. O Conselho de Ministros aprovou a resolução que ratifica o acordo sobre entradas de navios militares da Rússia nos portos nacionais. O Executivo diz que a decisão surge no âmbito da cooperação para a defesa e segurança. Em abril de 2018, Moçambique e Rússia assinaram um acordo que permite a entrada de navios russos no país. O Conselho de Ministros anunciou esta terça-feira que já aprovou a resolução. O Conselho de Ministros aprovou a resolução que ratifica o acordo entre o Governo da República de Moçambique e o Governo da Federação da Rússia sobre a simplificação de entradas de navios militares da Federação Russa nos portos da República de Moçambique, assinado em abril de 2018. Coincidência ou não, a verdade é que o acordo é aprovado num contexto em que um grupo de homens armados, até aqui desconhecidos, aterroriza populações em Cabo Delgado desde 2017. Entretanto, o governo avança que os navios militares russos a entrar no país são destinados à cooperação no combate à pirataria na costa e não ao apoio contra os supostos insurgentes. Particularmente combater a ações de pirataria, essencialmente. Ainda no domínio da defesa e segurança, o governo aprovou igualmente outro acordo que ratifica a cooperação com a Itália. O Conselho de Ministros aprovou
a resolução que ratifica o acordo entre o Governo da República de Moçambique e o Governo da República Italiana sobre a cooperação no domínio da defesa, assinado em Maputo, 19 de maio de 2014. O objetivo é promover e fortalecer a cooperação entre Moçambique e Itália na área de defesa e segurança. Além destes documentos, outros documentos aprovados pelo Conselho de Ministros esta terça-feira foram o decreto sobre o licenciamento da atividade do ensino de condução, a resolução que ratifica a constituição da Conferência Ministerial Africana sobre Meteorologia e a resolução sobre prestação de serviços aéreos com os Seychelles e o Zimbábue. Moçambique é o pior país com riscos de lavagem de dinheiro e de financiamento de terrorismo. O ranking, que é elaborado pelo Instituto sobre Governação da Basileia, uma instituição internacional sem fins lucrativos. No ranking que envolve 125 países, o documento avança que Moçambique é o pior a lidar com os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo, porque possui controles fronteiriços deficientes e instituições governamentais fracas que expõem o país a crimes transfronteiriços relacionados com drogas e tráfico de seres humanos. A pesquisa considera ainda que Moçambique é vulnerável a outras infrações que incluem corrupção, roubo e contrabando de automóveis, roubo e contrabando de dinheiro, comércio ilícito de metais e pedras preciosas, fraude aduaneira e contrabando de mercadorias. As dívidas ocultas que envolvem antigos altos dirigentes do Estado moçambicano e personalidades nacionais e estrangeiras também contribuíram para colocar o país como pior em termos de risco de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. O top 3 da classificação é completado por Laos e Myanmar, numa tabela dominada por países africanos, onde nos 20 piores classificados há 10 países de África. No sentido contrário, ou seja, os países que melhor lidam com os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo são, de acordo com o documento, Estônia, Finlândia e Nova Zelândia. No geral, 60% dos países constantes da pesquisa de 2019 têm uma pontuação de risco igual ou superior a 5, numa base de 1 a 10 pontos, o que mostra que a maior parte dos países deve melhorar os métodos de combate aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento de ações terroristas. O gás que provocou o desmaio de 85 trabalhadores da Darling provinha de uma fabricata de plástico que operava ilegalmente naquela empresa. A equipa multissetorial suspendeu as atividades. Foi criada uma equipe multissetorial composta pela INAI, Inspeção do Trabalho. A equipa foi ao local e pôs fim a todas as dúvidas. Afinal, a substância tóxica que provocou o desmaio de 85 colaboradores, entre os quais mulheres grávidas, vinha de uma pequena fabriqueta de plástico que operava ilegalmente dentro da Darling. É uma fábrica que está em processo de montagem, mas eles também aproveitavam, começavam a funcionar, o que é ilegal, por isso que se fez a devida suspensão desta atividade. Além de operar ilegalmente, a fábrica de plástico apresentava deficiências na ventilação, o que dificultava a circulação do ar. É a equipe de vistoria que verifica as condições para poder depois dar o aval do funcionamento. E, ao mesmo tempo, eles estão em processo também de montagem. Ao invés de esperar para que essa fábrica seja totalmente montada, eles já iam produzindo o plástico, então isso provocava esses problemas todos que nós conhecemos. A Inspeção Nacional de Atividades Econômicas fez saber que de 13 a 26 de agosto fiscalizou 752 estabelecimentos comerciais e destruiu produtos fora do prazo avaliados em pouco mais de 100 mil meticais. Jovens criaram um sistema de aquecimento de água sem o uso de nenhum tipo de eletricidade. Apenas com os raios solares, o sistema pode aquecer até 200 litros de água em menos de uma hora. A inovação está a ser exposta na 55ª edição da FACIM. É mais uma utilidade dos raios solares e daquilo que é visto como lixo. O sistema solar de aquecimento de água é feito de garrafas de refrigerantes, latas de cerveja ou outros líquidos. Funciona à luz do sol. Então nós temos um coletor solar
que absorve toda a energia solar e transforma a água que está, o fluido todo no sistema, em água quente para uso do dia a dia. Este sistema, que é apenas uma amostra, tem capacidade de armazenar 50 litros, sendo que o aquecimento atinge um máximo de 70 graus Celsius. E temos um depósito preparado para ter uma perda durante a noite de 1 grau por hora. Sempre que amanhece o dia, o sol está lá. Por mais que o céu esteja nublado, nós temos o sol. E os raios solares são fortes o suficiente para perfurar as nuvens. Então isso já é suficiente para pôr o nosso sistema a funcionar. O que muda é que a eficiência de um dia ensolarado como hoje e um dia de chuva ou um dia nublado é totalmente diferente. Temos um aquecimento mais lento e podemos não chegar ao mesmo nível de graus no dia de chuva. A água que sai destas torneiras pode ser usada para o consumo humano, mas o sistema já contempla o banho também. Tudo feito na base da reciclagem e utilização de resíduos sólidos. Ainda sobre a 55ª edição da FACIM Moçambique e Indonésia, assinaram esta segunda-feira um acordo de comércio preferencial. Uma nova era para Moçambique e Indonésia. Foi mesmo no contexto da FACIM 2019. Foi rubricado o primeiro acordo que vai permitir que Moçambique e Indonésia explorem as potencialidades numa modalidade win-win. Estamos em fases de desenvolvimento distintas, mas o espectro e os produtos que a Indonésia oferecem e as oportunidades e disponibilidade que Moçambique oferece, este acordo é um instrumento fundamental para iniciarmos a caminhada conjunta. Para o ministro da Indústria e Comércio da Indonésia, o resultado deste acordo será o crescimento da balança comercial entre os dois países. In 2018, the total bilateral trade between Indonesia and Mozambique recorded at only 91.9 million US dollar, less than 100 million US dollar. This number does not reflect the potential of both countries yet. O ministro da Indústria e Comércio da Indonésia pediu ainda um fórum de negócio com Moçambique para afinar a máquina da cooperação. Expositores saúdam a 55ª edição da FACIM e dizem que este segundo dia foi o mais produtivo. Um bocadinho mais lento em relação a ontem. Tivemos mais pessoas ontem, mas mais eram instituições públicas. O segundo dia está bastante calmo. Preferíamos que estivesse um bocadinho mais movimentado. As nossas sinceras desculpas, pequenos problemas na edição desta peça de reportagem. E seguimos ainda com esta 55ª edição da FACIM, onde vamos acompanhar os visitantes, o que têm a dizer relativamente à feira. Este é o pavilhão Moçambique. Aqui, cada província tem um espaço para expor as suas potencialidades. E as províncias aproveitam o máximo e trazem de quase tudo o que é possível. Produtos que saem da terra, do mar, criatividade, artes e artesanato, comida e outras variedades. São estes os itens que captam a curiosidade dos visitantes que dizem ter encontrado a oportunidade perfeita para conhecer melhor o país. Estamos a expor os produtos nacionais e dá para a gente lançar além fronteira. Do que viu no pavilhão Moçambique, o que é que mais lhe interessou? O que eu gostei são os nossos recursos, né? De cada província e os recursos minerais. Gostaria de ver ainda da exposição relacionada com os recursos naturais de Moçambique. Em particular, estamos a falar dos recursos minerais, dos rubis. Depois de ter feito os rubis, o vestuário feito da capulana e outros produtos, os visitantes elogiaram a facilidade de acesso às exposições.
Há muita coisa que de facto está exposto aqui que todo mundo dá para poder ver e gostar. Está interessante, pelo que eu vejo, temos maiores expositores relativamente ao ano passado. No final do dia, mais expositores chegavam a Facim depois da jornada laboral. Seguimos com a página internacional. O governo do Brasil rejeitou os 20 milhões de dólares de ajuda do G7 para o combate ao incêndio da Amazônia. O presidente brasileiro diz que um país soberano não se deve sujeitar à monitoria estrangeira. Está em crise a diplomacia entre o Brasil e os 7 países mais ricos do mundo, denominados G7. Em questão está o incêndio da Amazônia, maior floresta tropical do mundo, que precisa urgentemente de uma ajuda. A cimeira G7, que terminou na segunda-feira, havia disponibilizado 20 milhões de dólares e helicópteros para ajudar o Brasil a combater as chamas da Amazônia. Mas ainda no mesmo dia, o governo brasileiro decidiu rejeitar a ajuda do G7, alegando uma tentativa de violação da soberania do Brasil. Macron promete ajuda de países ricos à Amazônia. Será que alguém ajuda alguém? A não ser uma pessoa pobre, né? Sem retorno? O que está de olho da Amazônia? O que eles querem lá há tanto tempo? A proposta de 20 milhões de dólares para a Amazônia foi feita pelo presidente francês Emmanuel Macron, apesar das más relações entre ele e o presidente brasileiro. Macron mostrou-se chateado com Bolsonaro por este ter zombado da idade da sua esposa, Brigitte Macron. O líder francês diz que o Brasil merecia um melhor presidente do que o Bolsonaro, que não tem nenhum respeito pelas mulheres. Segundo o jornal Globo, o governo brasileiro vai avançar com a ajuda de Israel e de países da América Latina. Também pondera elaborar uma política ambiental com os Estados Unidos. Discussões aqui e acolá, o facto é que o pulmão do mundo continua em chamas que se mostram acima das capacidades dos militares brasileiros. Os Estados Unidos dizem estar cada vez mais decepcionados com o novo governo do Zimbábue, por isso vão manter as sanções. O governo do Zimbábue é acusado de repressão violenta aos opositores e de banir manifestações. O governo dos Estados Unidos ainda não vê nenhuma razão para levantar sanções económicas que pesam sobre 100 empresas do Zimbábue e sobre algumas figuras séniores do governo. A administração Trump diz que o governo do Zimbábue só tem piorado os direitos humanos naquele país por continuar a reprimir a oposição e por ter banido as manifestações, informou a Reuters. Os Estados Unidos haviam pedido ao presidente Emmerson Mnangagwa para que revogasse as leis que restringem a liberdade de expressão e da mídia. Mas só na semana passada, o governo do Zimbábue baniu os protestos que haviam sido convocados pelo maior partido da oposição, MDC, e deteve alguns ativistas, incluindo uma humorista. A crise econômica no Zimbábue só se agravou desde que Mnangagwa assumiu o poder em 2018 por meio de eleições fortemente contestadas. O governo iraniano rejeitou a proposta de diálogo feita pelo presidente norte-americano a respeito da tensão nuclear. O presidente iraniano diz que só entra em negociações com os Estados Unidos se levantarem as sanções. O diálogo sobre a tensão nuclear no Médio Oriente entre os Estados Unidos e o Irão ainda está longe de acontecer. Durante a cimeira G7, o presidente norte-americano Donald Trump disse que estava aberto para encontrar-se com o seu homólogo iraniano Hassan Rouhani, tendo acrescentado que não é sua intenção mudar o regime do Irão. O presidente francês Emmanuel Macron também mostrou-se a favor do diálogo entre os dois líderes, tendo-se oferecido para mediar. Entretanto, esta terça-feira, o presidente Rouhani voltou a condicionar o diálogo, dizendo que antes de os Estados Unidos levantar as sanções que pesam sobre o Irão, não há nenhum diálogo possível. Rouhani acrescentou que enquanto durar a crise, o Irão vai continuar a não cumprir o acordo nuclear de 2015, que foi rasgado por Donald Trump. Irão diz que o desenvolvimento do seu programa nuclear é mais por questões de defesa.
Voltamos às notícias nacionais e a página desportiva. Ferroviários de Maputo e da Beira defrontam-se amanhã às 18 horas no jogo de destaque da 7ª e última jornada da Liga Moçambicana de Basquetebol Musal. É um dos jogos mais aguardados da Liga Moçambicana de Basquetebol Musal. E não é para menos. Na quadra do pavilhão da Universidade Eduardo Mondlane irão evoluir duas equipas que dominam o panorama do basquetebol moçambicano, tendo disputado as últimas 3 finais do Campeonato Nacional. Um verdadeiro desfile de estrelas de seleção nacional e alguns jogadores estrangeiros. Campeão em título, o Ferroviário de Maputo parte para este jogo com claro objetivo de vencer. Abordado da mesma forma que tem vindo a ser nos últimos 3 anos, com bastante respeito. Sabemos que o Ferroviário da Beira é uma equipe candidata e nós também. O Ferroviário de Maputo é o campeão nacional em título. O Ferroviário de certeza vem com tudo para poder contrariar aquilo que aconteceu ano passado. Eu estava lá no ano passado e desta vez estou deste lado. Há que manter aquilo que aconteceu no ano passado com o Ferroviário de Maputo. Invicto na prova e com o primeiro lugar na fase regular no horizonte, o Ferroviário da Beira encara este jogo como os outros, abordando o mesmo com a mesma determinação e atitude. Aliás, a equipa vai crescendo a cada jogo. Eu acredito que queremos encarar jogo a jogo e hoje foi este feito. E continuo a dizer que, em função daquilo que é e são as nossas dificuldades em termos competitivos, nós temos que realmente encontrar formas de contabilizar o maior tempo de jogo por cada um dos participantes. O jogo entre o Ferroviário de Maputo e Ferroviário da Beira está marcado para esta quarta-feira, às 18 horas, no pavilhão da Universidade Eduardo Mondlane. O jogo será transmitido em direto e exclusivo na STV e STV Notícias. O jogo entre os Ferroviários de Maputo e da Beira irá proporcionar ao público duelos entre alguns dos melhores atletas da atualidade no país. A grande rivalidade no campo desportivo entre os Ferroviários de Maputo e Beira faz-nos antever um jogo de grandes emoções. O investimento na contratação de jogadores tem sido motivo para duelos interessantes em todas as posições na quadra. E este ano não será diferente, até porque o campeão e vice-campeão nacional apresentam plantéis recheados de atletas com qualidade. Ao nível dos bases no Ferroviário de Maputo, destacam-se Pio Matos, Orlando Novella e Baggio Chimonzo. Já no Ferroviário da Beira, Nazir Saleh apresenta as seguintes opções na posição 1, o americano Jawan Davis, Edilson Tivane e Hilário Malale. Os extremos são também de qualidade nas duas formações, sendo que o Ferroviário de Maputo apresenta-se nesta prova com David Canivete, Hugo Martins, Hermelindo Novella, Stélio Rodrigues e Milton Caifás. O Ferroviário da Beira tem para esta posição os atletas Zonwana, Ivan Machava, Ismael Nurmamad, António Lavos e Ayad Munguambe. No jogo interior há atletas nacionais e estrangeiros que prometem muita luta nas tabelas, a saber no Ferroviário de Maputo, Edson Monjane, Dércio Mula e Nélcio Chiri Custódio Muchate. O seu homónimo da Beira tem para as posições 4 e 5 Elton Ubiz, F. Odige, Armando Batista e Carlos Marinze. Um leque de jogadores que promete oferecer um bom espetáculo aos amantes da modalidade da bola ao cesto. 7 pessoas morreram esta segunda-feira num acidente de aviação do tipo choque entre carros. O sinistro ocorreu no distrito da Manhissa, na província de Maputo. O carro ligeiro que se vê neste vídeo amador vinha de Inhambane seguindo pela Estrada Nacional número 1 em direção a Maputo. E o autocarro fazia sentido contrário. A polícia aponta o excesso de velocidade aliado a deficiências mecânicas do carro ligeiro como sendo fatores que concorreram para o sinistro. 2 viaturas, uma pesada de passageiro e uma ligeira de passageiro, colidiram e tendo resultado em 7 mortos, 3 feridos graves e 2 feridos ligeiros e 2 danos materiais avultados. E na peritagem que fizeram, o que é que concluíram eventualmente que tenha estado na origem deste acidente? Esteve na origem do acidente trânsito fora de mão de uma das viaturas, neste caso a viatura ligeira, e que colidiu com este autocarro e tendo resultado
neste macabro acidente. Ainda em resultado deste acidente, houve 5 feridos, dos quais 3 graves e 2 ligeiros. Recebemos 3 pacientes, 2 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, pelo que esses pacientes, um de mais ou menos 30 anos e os 2 outros de mais ou menos 55 anos. São pacientes que à entrada apresentavam-se conscientes, pacientes colaborativos. Durante a sua observação, são pacientes que apresentam politraumatismo, fratura do membro superior e membro inferior e um paciente com fratura da mandíbula. Portanto, estamos a falar de doentes conscientes, mas que ainda precisam de segmento. A PRM avança igualmente que o carro ligeiro estava superlotado, uma vez que nele viajavam 11 pessoas contra 8, que é a lotação recomendada. Continuam monte os 3 homens suspeitos de assassinar com recurso à arma de fogo um cidadão de nacionalidade ruandesa na manhã de ontem na Estrada Nacional número 4. Este é o carro em que se fazia transportar Lois Baziga quando foi interceptado por 3 homens que empunhavam armas de fogo, sendo 2 pistolas e uma AKM. Sem espaço para fuga ou pedir auxílio, a vítima tombou depois de ter sido alvejada por 7 tiros. As instituições da administração da justiça na província de Maputo ainda não têm pistas dos suspeitos e a polícia diz que já está no terreno para neutralizar os homicidas. Recolhemos todos os vestígios e estes vestígios arrolamos nos fatos que conduzem à prática legal deste tipo legal de crime, que efetivamente vamos submeter às outras instituições da administração da justiça. Neste momento já acionamos as nossas linhas operativas no sentido de esclarecermos este fato. É um trabalho que está em curso, em conjunto com os Serviços Nacionais de Investigação Criminal, com vista ao esclarecimento deste caso. Os serviços de urgência do Hospital Provincial da Matola confirmam a entrada do homem já sem vida. O corpo deu entrada aqui, já sem vida, e pelo nosso exame inicial nós vimos que ele apresentava múltiplas lesões, mais ou menos 5 por projétil de arma de fogo, ou seja, for baleamento, no tórax e abdômen. E posteriormente encaminhamos o corpo então à morgue. O crime registrou-se por volta das 11h30 desta segunda-feira na Estrada Nacional número 4 na Matola. O presidente da República, Filipe Nyusi, exonerou através de despacho presidencial Albano Maci do cargo de vice-ministro da Administração Estatal e Função Pública. Nyusi exonerou ainda Rosário Fernandes do cargo de presidente do Instituto Nacional de Estatística. O chefe de Estado pediu mais união aos moçambicanos com forma de honrar a memória de Dom Paulo Manlhat, bispo emérito da Diocese de Tete, que perdeu a vida na passada quarta-feira. A mensagem do Presidente da República foi apresentada durante o velório de Dom Paulo Manlhat, bispo emérito de Tete, que perdeu a vida no passado dia 21 do mês em curso, vítima de doença. Na Igreja Santa Ana da Munhuana, em Maputo, local que acolheu a cerimónia, o chefe de Estado rendeu homenagem ao bispo, saudou a família do malogrado e dirigiu uma mensagem de conforto à família cristã, pelo vazio que Paulo Manlhat deixa com a sua partida. Viemos render homenagem ao nosso bispo emérito de Tete. Conheci-o pessoalmente porque conversava com ele, sobretudo nesta fase que ele estava incomodado. Lamento não poder continuar aqui, crente que sou e cristão, mas a agenda me está a pressionar demais. Mas em nome de todos os moçambicanos dirigimos uma mensagem à comunidade cristã e à família. E espero que também é um momento que tem que nos unir, porque quando um membro da família nosso nos deixa, é mais um motivo de nós que ficamos para podermos estar mais unidos, mais concentrados, rogar para que a alma possa descansar em paz. Filipe Nyusi desejou ainda que os cristãos continuem a honrar a memória do bispo, seguindo os ensinamentos e o legado deixado pelo malogrado. Os restos mortais de Dom Paulo Manlhat, bispo emérito de Tete, vão enterrar esta terça-feira no cemitério de Nhangani.
O governo convidou os mais detentores da dívida soberana assumida da Imatum a aceitarem a proposta de reestruturação do empréstimo acordado em maio com 60% dos credores. O objetivo é chegar a um acordo com 75% dos credores até setembro. Num comunicado publicado nesta terça-feira na página eletrónica do Ministério da Economia e Finanças, intitulado Lançamento de solicitação de consentimento a respeito das obrigações em circulação, o governo moçambicano fez mais uma solicitação aos credores dos títulos da dívida soberana da Imatum a aceitarem que o Executivo liquide até o ano 2023. Esta solicitação surge após o Conselho Constitucional ter declarado inconstitucional e nula a garantia dada ao empréstimo da Imatum. Embora seja uma decisão irrevogável, o governo optou em dar continuidade ao processo de reestruturação, tendo como um dos principais argumentos a necessidade de resgate da relação com a comunidade financeira internacional. A dívida em causa é de cerca de 726,5 milhões de dólares, a uma taxa de juro de 10,5%, acordada a 31 de maio deste ano, com 60% dos credores, com maturidade em 2023. Lembre-se que no dia 27 de agosto, o governo publicou um memorando de solicitação de consentimento com informações sobre os detalhes da reestruturação proposta. Os obrigacionistas que decidirem consentir com a proposta devem entregar ou, se tal obrigacionista não for participante direto, concordar com a entrega em seu nome, através dos sistemas de compensação relevantes, uma instrução de consentimento válida até 6 de setembro de 2019, o prazo limite para consentimento. Lê-se na nota. De acordo com o comunicado, sujeito à aprovação da proposta por parte dos obrigacionistas, detendo pelo menos 75% do valor total do capital em dívida das obrigações, espera-se que a liquidação da reestruturação ocorra em 30 de setembro de 2019. O documento exige que os representantes dos credores façam declarações a confirmar que são pessoas de boa-fé, isto é, que não estão envolvidos em outras transações, como, por exemplo, relacionadas com as dívidas da Proíndicos e MAM. A Noite Informativa fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Fique com a atuação da concorrente Bruna Sofia, do Mosquito Talents.